Salve, salve, galera! Tudo bem? Sou o professor Pena. Hoje iniciaremos esse novo episódio do SEBcast. Hoje, 10º episódio dessa temporada. Temos aqui os professores Guilherme Cartapati, de Fala, História. pessoal. Tudo bem? Grande abraço. Professor Guilherme Mota, de Geografia. Salve, pessoal, beleza? Bom é que hoje eu posso chamar Guilherme, qualquer um vai olhar e responder, né? Lembrando que nessa temporada do SEBcast já tivemos várias conversas. Conversamos um pouquinho sobre a questão dos desastres ambientais, os quais o professor Guilherme estava presente, junto com o André e com o professor Vladimir. Falamos um pouquinho sobre as questões entre a biologia e a química com a professora Rose e com o tio Dani. Conversamos sobre a importância da escrita ao longo do ano com a professora Carla, episódios os quais vocês podem aí rever, né, nas partes de cima, aqui no nosso canal ou nas plataformas digitais. Tivemos uma conversa muito interessante sobre estratégias de estudos com o professor Marcos Vinícius e, recentemente, gravamos também um episódio sobre as matemáticas. Estou colocando plural aqui, que é importante, com os professores Rafael Jesus, o professor Fernandinho e o professor Renan Tadini. Hoje temos um tema, um assunto que é recorrente em diversas provas, já há diversos anos, e que no ano de 2024 volta aí à tona com uma certa frequência. Que nós vamos pensar um pouquinho sobre esses conflitos, né, e terrorismos no século XXI. Então, para nós iniciarmos essa conversa com um historiador e um geógrafo, né, com todas as observações ali deles e as particularidades, gostaria, antes de mais nada, que nós pensássemos aí num preâmbulo, né, como que nós podemos enquadrar para o aluno, né, pensando que o SEB é um colégio de formação e de aprovação, né, e que o aluno tem contato com esse assunto ao longo de todo o seu ensino médio, em especial no terceiro ano e no extensivo, que são assuntos recorrentes, né, da geopolítica, né, que nós possamos aí fazer um preâmbulo. Então, temos dois caminhos. Primeiro, um caráter histórico ou geográfico, o que vocês preferem aí? Tá? Bom, primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade para poder discutir com vocês um pouco sobre o contexto de atualidades e pegando aí a sua sugestão, acho que é legal a gente falar um pouco do aspecto geográfico para o Gui depois trabalhar o aspecto histórico, né? Pessoal, eu acho que é interessante também você ficar por dentro dos países que estão contemplados pelo Oriente Médio, né? Por que Oriente Médio? Porque a expressão Oriente Médio é uma região que basicamente está concentrada, se a gente analisar o mapa de uma forma plana, no caso, uma projeção de Mercator, você vai analisar, você vai perceber que o Oriente Médio está praticamente no meio do planeta, ok? Então, acho que a nossa conversa tem que começar levando em consideração a importância geoestratégica da região. Nós estamos falando também de uma região milenarmente conhecida, com culturas muito importantes, as quais o Gui vai poder discutir aqui daqui a pouco. Veja, você precisa ficar atento com os pontos de estrangulamento da região. Por exemplo, olha ali o canal de Suez na sua tela, não é? O Golfo de Aden, que é uma região muito preocupante do ponto de vista da pirataria. Ali nós temos um grupo terrorista chamado Al-Shabaab, que controla o Golfo de Aden, você está vendo aí na tela, uma região muito tensa, é um estrangulamento geográfico que nós falamos. Está ali muito próximo entre o continente africano e o Oriente Médio. Ali nós temos problemas relacionados à pirataria, portanto. Um pouquinho mais ao norte, ali na região do Golfo Pérsico, nós temos o Irã, que é um dos países mais problemáticos da atualidade, né? Muitos falam de Coreia do Norte, muitos falam de Rússia,
né? Outros falam de Israel, mas um dos países mais problemáticos do mundo é o Irã, onde Israel e Irã provavelmente terão um conflito direto. E se esse conflito for efetivado, já que o Irã controla uma parcela do Golfo Pérsico e principalmente o Estreito de Hormuz, é ali que a gente vai ter um problema econômico também, já que 20% do petróleo mundial passa por esse estreito. Então, você, caro vestibulando, caro aluno SEB, você precisa ficar atento com essa região e com os pontos de estrangulamento. Entenda, estrangulamentos são áreas de tensões, são áreas onde vários grupos passam, certo? Fique atento também aos países, à distribuição dos países. A FUVEST recentemente trouxe uma questão ali da Turquia, numerado pelo número 1, não é? E ela simplesmente perguntou qual país era aquele. Turquia, colocou lá na sua alternativa que país era aquele, Turquia, e também o Estreito de Bósforo, um pouco ao norte ali do Oriente Médio. O Estreito de Bósforo, ele é uma conexão entre a Europa e o Oriente Médio, então ali a gente tem uma área de tensão também, né? Nós temos a tentativa de imigrantes, de refugiados tentando passar por aquela região, ok? Então, veja, Turquia, Síria, Líbano, Israel e Palestina, Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein. Veja a quantidade de países e a maioria deles problemáticos, com conflitos. Só para você ter uma ideia, no Iêmen, o número 7, há um conflito há mais de 10 anos, desde 2013, nós temos ali um grupo armado, os Houthis, que estão em conflito ali. Inclusive, eles praticaram um atentado terrorista ao então presidente do Iêmen, e hoje eles controlam uma grande parte do território iemenita, não é? E eles dão suporte ao Hamas e dão suporte ao grupo Hezbollah. Para isso, agora, eu acho interessante, nesse primeiro momento, passar a palavra para o meu colega Gui, que vai dar um contexto histórico, não é, de Israel e Palestina, para a gente poder falar um pouquinho de Hamas, do conflito em si. E aí eu passo a palavra para você, não sei se o Pena quer fazer algum apontamento. Aqui é importante, né, que o vestibulando fique atento. Primeiro, que é uma região geograficamente, né, muito próxima. A questão do petróleo, né, que é uma fonte econômica significativa hoje, né, ainda nessa região, ainda que o mundo tenha lá suas ideias para novas fontes, aí, entre outras coisas, mas que o aluno esteja atento, né, justamente nessa separação geográfica. E o aluno que apenas escutou, depois entra ali no YouTube, porque o mapa ele elucida muito isso, né? Que você tem os numerozinhos ali indicando esses países e que vai ficar muito mais fácil para visualizar isso. E dentro desse contexto, né? Porque o Guilherme Mota de Geografia pontuou, né? São variadas culturas, né? Então, como que nós podemos entender isso, Gui Cartapati? Como que nós podemos fazer um breve processo, né, um breve histórico de toda essa região? Não, né, porque é muita prepotência nesse meio tempo que nós vamos fazer. Mas como que o aluno pode compreender? E o pai também, que está escutando, né, porque é interessante aqui que o pai aproveite essa aula para que ele possa, de repente, dialogar com o seu filho sobre esse assunto, porque é pertinente e que também atinge, direto ou indiretamente, nós aí, né? Bom, é isso aí, Pedro. Para começar, vou falar um pouquinho da região que o Gui tinha analisado com vocês, que é o seguinte: o quão complexa é essa região. Se a gente voltar lá para a Antiguidade, a região ali onde está Israel, por exemplo, e Palestina, região onde viveram os hebreus, o próprio Líbano, os fenícios. Então é uma região bastante complexa. E a gente tem que analisar também que é nessa região que surgiram 3 das grandes religiões monoteístas do mundo, né? Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e o próprio islamismo já no século VII, né, do calendário cristão. Então, para a gente ver como que é uma região complexa.
Claro que se a gente fosse falar todo do histórico desde a antiguidade, a gente ficaria muito tempo aqui. Então eu vou pontuar algo dentro da história contemporânea, que é o século XIX. Só uma curiosidade, né? O Gui comentou por que chama Oriente Médio do ponto de vista geográfico. Na história, se a gente voltar ao Império Romano, os romanos diziam, né, que o Oriente Próximo seria mais o leste europeu, o Oriente Médio, a região da qual a gente está trabalhando, né, falando com vocês, e o Extremo Oriente, a região já próximo da China, mais para o fundo da Rússia, enfim. Tudo bem? Então vamos pontuar o século XIX, pessoal. O século XIX ele é marcado pelo quê? Principalmente que a gente estuda na história contemporânea. Os imperialismos, que quando as potências europeias, passando pela Segunda Revolução Industrial, vão começar a buscar mercado consumidor, matéria-prima, né, na Ásia, na África, e os nacionalismos também vão recrudescer nesse momento. Tá? Os movimentos nacionalistas, se a gente pensar na Europa, nós tivemos a unificação italiana, a unificação alemã, né? Esse nacionalismo também é muito importante e vai contribuir também para o surgimento no século XIX, mais na segunda metade do século XIX, do movimento sionista. O que foi o movimento sionista? Cujo líder era um jornalista advogado chamado Theodor Herzl, ou Herzl, né? É difícil a pronúncia do nome dele. E a partir dali, ele começa já a defender, e o movimento sionista começa a defender o quê? Um lar para os judeus na região da Palestina, do ponto de vista histórico, né, em que seus antepassados hebreus viveram na região. Cabe a gente lembrar também que o século XIX, a Europa já vivencia um grande antissemitismo. Tá, pessoal? O antissemitismo ele não foi criado pelos nazistas. Ele foi aprofundado, ele foi fomentado, né, e chegou a vias de fato. Mas na Europa, se você pegar o caso Dreyfus, por exemplo, na França e outros casos, já alimentavam essa ideia. Então, todo esse contexto faz com que o movimento sionista passe a defender a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. E quando que isso ganha força? Olha que interessante, no contexto da Primeira Guerra Mundial. Quando a gente estuda a Primeira Guerra Mundial, a gente divide em dois grupos, né? A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tá? A Inglaterra, que era da Tríplice Entente, confronta, dentre os países da Tríplice Aliança, né? A Alemanha, Império Austro-Húngaro, tem também o Império Turco, que o Gui comentou. Inclusive, um dos motivos da disputa contra a Turquia, até a Rússia vai entrar na guerra também, é o próprio Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, também que está ali ao lado. Tá? No caso da região da Palestina, os britânicos vão contar com a ajuda de 5.000 judeus da legião judaica na luta contra o Império Turco Otomano. Tá? E a partir do momento que os britânicos vencem os turcos, o que vai acontecer? O secretário das Relações Exteriores da Inglaterra, um cara chamado Arthur Balfour, vai escrever uma declaração, né, para as lideranças judaicas, em que ele recomendaria, não, né, em que ele reconheceria e apoiaria a criação de um lar nacional para os judeus. Nesse ponto, cabe uma observação interessante. Os árabes, na época, se sentiram traídos. Por quê? Porque os britânicos fizeram aliança com os árabes também. É só lembrar, se vocês perguntarem para os avós de vocês, de um filme um pouco antigo chamado Lawrence da Arábia, que foi um inglês que liderou, né, tropas de árabes contra os turcos otomanos. Só que aí acaba a Primeira Guerra Mundial e essa ideia da Declaração Balfour não foi para frente. Quando que ela vai ganhar mais força ainda após a Segunda Guerra Mundial? Né? Por quê? Porque a Segunda Guerra Mundial o mundo passa a conhecer os horrores do nazismo. O antissemitismo chegou ao extremo. Né? Vamos lembrar que os nazistas em campos de concentração, tinham um projeto de eliminação dos judeus da Europa. A gente sabe que eles não perseguiram só judeus, eles perseguiram negros, homossexuais, comunistas, ciganos, mas o grande mote, né, o grande objetivo, o escopo deles ali era a eliminação dos judeus. A partir do momento que o mundo conhece, né, os horrores do Holocausto, aí a ideia da criação de um Estado judaico vai ganhar força. Depois da criação da ONU, né, a ONU vai fazer uma sugestão de criação de 2 estados, um Estado palestino e um Estado judeu, Israel. Só que só o Estado de Israel saiu do papel. Isso a partir, então, de 48. 47, o Estado de Israel é criado em 48. 48. A partir de 47 já tem as discussões acerca da sua criação. Tá? E ali já inicia, entre 48 e 49, conflitos. Eu esqueci de mencionar também que entre a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, entre essas duas guerras, né, no chamado período entre guerras, a partir do momento que a Declaração Balfour, né, dos britânicos, reconhecem a defesa da criação de um Estado, de um lar nacional para os judeus, muitos judeus já vão começar a migrar para a região, comprar terras e formar os kibutzes, né,
que são cooperativas agrárias ali, coletivas, que já começam a mudar para lá. Isso já começa a recrudescer um sentimento de animosidade ali entre árabes, palestinos, né, e judeus. Depois nós vamos ter já em 48, 49 um conflito, que vai ter um armistício entre eles. E aí, na segunda metade do século XX, até depois o Gui, se ele quiser dar uma aprofundada, nós tivemos alguns grandes conflitos, né, envolvendo esses países. A Guerra de Suez, de 56, quando o presidente do Egito, Gamal Abdel Nasser, que era um militar desenvolvimentista, havia dado um golpe no Egito, substituído a monarquia em 52, e em 56 ele acaba nacionalizando o canal. Lembra que o Gui comentou no mapinha ali, né, na Península do Sinai, Canal de Suez, é uma região importante da passagem do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. E quando ele nacionaliza, ele atrapalha interesses econômicos da Inglaterra e da França. Mas aonde que entra Israel aí? Se vocês olharem no mapinha, no outro mapinha que o Gui tinha mostrado, esse daqui também dá para ver. Repara que embaixo de Israel tem um pedacinho de mar. Ali, o Gui vai me ajudar aqui, é o Golfo de Aqaba, né? Que chama, né, Gui? Isso. Na cidade portuária israelense de Eilat. Essa cidade ficou bloqueada pelos egípcios. Então, Israel entra numa guerra com Inglaterra e França, invadindo o Egito contra a nacionalização do canal. Essa guerra vai terminar com a interferência e influência, né, no contexto da Guerra Fria de Estados Unidos e União Soviética. Anos depois, nós vamos ter uma outra guerra, a Guerra dos 6 Dias, em que Egito, Jordânia e Síria, né, atacam Israel. Israel sai mais uma vez vitorioso, e essa guerra foi um marco, por quê? Porque a partir dela é que a aliança político-militar entre Estados Unidos Israel se consubstancia. A partir daí, o maior aliado de Israel viram os Estados Unidos. Tá? E nessa guerra, pessoal, Israel acabou conquistando regiões que eram desses países árabes. Conquistou faixa de Gaza, conquistou colinas de Golã, ao norte de Israel, né, que pertencia, né, que era ao Líbano. A Síria, né? Isso. Pertencia à Síria, né? Conquistou Jordânia também. Anos depois, em 73, tem a Guerra do Yom Kippur, em que Egito, Síria e Jordânia, né, entram numa guerra para reaver esse território perdido, né, na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Dia do Perdão de Yom Kippur, né, de 1973. Eles atacam Israel, né, no dia do feriado religioso israelense, do Dia do Perdão. Isso pega Israel de surpresa. Quase que Israel sai derrotado, mas acabou vencendo mais uma vez. Então, repara que Israel sempre saiu vitorioso nesses conflitos, né? E para a gente ir chegando para passar para o Gui, para a gente entrar na parte já mais atual, tem um dado importante também. Em 1978, vai ser feito o primeiro grande acordo entre alguns desses países árabes. Quem que vai sacar? O Egito, de um presidente chamado Al-Sadat, né? Ele vai se encontrar com o Menachem Begin, que era o primeiro-ministro de Israel no momento. Eles vão se encontrar, pessoal, numa residência de veraneio nos Estados Unidos. Seria uma espécie de casa de férias do presidente americano. E na época o presidente era um presidente chamado Jimmy Carter. E o Jimmy Carter vai intermediar esse primeiro acordo de paz entre um Estado, né, árabe, que seria o Egito, com Israel. O que seria esse acordo? Israel devolveria a Península do Sinai, que havia sido conquistada do Egito na Guerra dos 6 Dias. Em troca, o Egito reconheceria o Estado de Israel. E o Estado de Israel garantiria também a autonomia da faixa de Gaza. Tá? Isso no acordo, ele é chamado de primeiro acordo de Camp David. Só que a situação ainda não melhorou. Na década de 80, e aí depois o Gui vai pegar um gancho até para falar do Hamas para vocês, em 1987 vai ocorrer um evento na região chamado Intifada. O que foi Intifada ou Revolução das Pedras? O estopim foi uma coisa até fora desse âmbito tão grande das rivalidades, mas que vai fomentar a rivalidade. Um caminhão militar israelense acabou sofrendo um acidente, bateu num carro e morreram 4 palestinos, uma família de palestinos. Muitos palestinos vão alegar que foi de propósito esse acidente. O motorista lá do caminhão teria mirado o carro de propósito. Os israelenses vão falar que não, que foi apenas um acidente de trânsito. Isso vai insuflar as rivalidades e os palestinos vão atacar o exército de Israel com paus e pedras. É nesse contexto que começa a surgir em 87 o Hamas. O Hamas ele vai surgir como um grupo radical, fundamentalista, né, que vai se contrapor a um outro grupo que havia sido criado em 1964, né, a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat. Tá? E aí o que acontece? O Hamas se torna um grupo mais radical. A OLP cria o Fatah, que vai ser o partido que depois o Hamas vai tirar, né, Gui, em 2007. Isso, vai conseguir expulsar. Hoje o Fatah comanda a Jordânia, né, a Cisjordânia, né? Isso. E a faixa de Gaza é controlada pelo Hamas desde 2007, com a saída do exército israelense.
E o segundo acordo, o Gui vai mencionar, vai aprofundar mais, é o segundo acordo de Camp David, que vem com o acordo de Oslo de 93. Então eu procurei fazer um apanhadão geral, porque você viu que é um conteúdo bastante vasto, né? Bastante rico, que insufla essas rivalidades. Então a gente citou desde a criação do Estado de Israel e alguns conflitos importantes que ocorreram entre Israel e os estados, né, árabes ali ao lado, junto com os palestinos. Gui, show de bola, cara. Porque às vezes, né, eu fico o aluno questiona, nossa, é um assunto muito complexo, difícil de entender. Nós temos que desmistificar um pouco isso. Porque não envolve, existe uma complexidade que é uma complexidade religiosa, econômica, geográfica, mas que quando o aluno faz essa progressão temporal, ele percebe que essas temáticas, tanto geográficas quanto econômicas quanto históricas, elas estão próximas, mas que se o aluno compreende a cronologia desses fatos, Exato, fica palpável para o aluno resolver uma prova. E até para nós, né, para aquele que é leigo sobre esse assunto, porque tem isso, né, necessidade de tomar partido de um lado, ou dos palestinos, ou de Israel. Não é essa questão que é a intenção do podcast e que nem nós podemos também na sociedade tomar nesse exato momento, mas é nós compreendermos quais seriam os fatores que levaram a essa posição drástica na região, né? Porque é uma posição estratégica, né? Complexa, mas quanto a diversas organizações e surgimento de diversas nações, né? Que envolve um choque cultural, religioso, né? Então a complexidade ela não está no assunto em si, mas sim nas continuidades da cultura, né? Que é um choque de culturas. Só uma coisinha, Pena, que eu esqueci de mencionar também. Nós vivemos esse ano de Olimpíadas, né? O caso das Olimpíadas de Munique, de 72, em que um grupo palestino radical, terrorista, chamado Setembro Negro, invadiu a delegação israelense em Munique. E desse processo todo, acabaram morrendo 11, na verdade não 11 atletas, mas entre atletas e membros da delegação israelense. Morreu também um policial alemão, e morreram alguns terroristas, tá? Mas houve um atentado terrorista nas Olimpíadas de Munique de 72 também. 72. Que extrapola também, né, para esse campo, no caso, o campo das atividades esportivas. E você sabe que é legal que você disse, os vestibulares gostam muito de contextualizar, né, quando você tem algum evento naquele ano, como é o caso dos Jogos Olímpicos. Eles podem muito bem abordar essa questão numa prova de história, não é, das Olimpíadas e buscar a questão do terrorismo. Mas veja, o Gui, e eu também queria complementar a implicação geoeconômica de um desses conflitos, que é a Guerra do Yom Kippur de 1973. Veja, vamos lá, a guerra contra o Egito, em 56, Israel vence. A guerra, antes disso, né, a Guerra Árabe-Israelense, Israel vence. Guerra do Suez, Israel vence. Depois a Guerra dos 6 dias. Século XX agora. Século XX. Nós estamos falando do século XX. Século XX, exato. Guerra dos 6 dias, em 67, Israel vence. E Guerra de Yom Kippur também. Só que, nesse momento, os países árabes, né, aquilo que chamamos como Liga Árabe, como você mencionou, o Egito, a Jordânia, a Síria, os caras falam, não dá mais, né? O conflito para a gente não está dando, militarmente falando, né? Você tem Israel com apoio maciço dos Estados Unidos, da Europa, principalmente da Inglaterra, então vamos fazer um outro jeito. Vamos prejudicar esses caras de uma outra forma, economicamente. Os caras vão fechar a torneira do petróleo, né? O barril do petróleo vai disparar, né? A OPEP vai controlar o preço e vai causar um transtorno para os Estados Unidos, que nós temos o conhecimento como choque do petróleo. Então, é legal a gente pontuar esse ponto de vista, né, histórico, geoeconômico, que aí você vai moldando toda a segunda metade do século XX, né? E aí a gente vai tendo toda essa tensão, essa escalada de violência que só tem a aumentar. Eu acho que isso é legal, essa pontuação. Imagina essa crise mundial do petróleo pegando os Estados Unidos, que só fabricavam carros com motores V8. Né? Imagina que não foi. Tanto que eles tiveram que construir carros menores, os pony cars e outros 4 cilindros. Por quê? Porque não dava mais, porque o petróleo estava muito caro.
Então isso envolve também, você pode pegar uma questão mudança de produto, né, cara? De mudança de produção. Mudança de produção. E para o Brasil, isso desencadeou para o álcool. Né? É importante a gente falar Governo Geisel. E é aqui que tem que ficar atento, né? Que às vezes o pai, né, o aluno, nossa, tão distante, como que isso me afeta? 2 pontos, né? A produção, mudando uma mercadoria para que venha a ser uma mercadoria com menor consumo de petróleo, e o Brasil incentivando a produção do álcool, né? E que a região a qual nós estamos, direto ou indiretamente, nós estamos atrelados muitas vezes às usinas ou essas questões, né? Dentro desse ponto, eu acho que é interessante também nós pensarmos, né, que 2024, no exato momento que nós estamos gravando o podcast, o conflito permanece, né? Você tem Israel, Palestina e agora, né, nesse exato momento, um possível envolvimento aí do Irã, né? Exato. Pena, só um gancho. Essa semana nós estamos gravando, hoje é dia 9, né? 2 dias atrás completou 9 ano de outubro. Do atentado. Isso, foi 1 ano 7, de atentado. Né, do atentado do Hamas a Israel. E aí, posso pegar aqui um gancho? Seria interessante, eu já volto aqui no Acordo de Oslo, já que vocês estão falando sobre o atentado, né? Ele é conhecido, já é categorizado como o maior ataque da história do conflito entre esses 2 grupos. Né? Em número, são mais de 1.200 assassinatos provocados pelos extremistas do Hamas, e foram feitos 250 reféns, sendo que a estimativa, até hoje, o dia 9 de outubro de 2024, de 101 pessoas estão ainda nas mãos dessa organização. Então, você imagina, você está ali há mais de 1 ano em ambientes totalmente insalubres, né? Estão em túneis, sofrendo todo tipo de abuso, e que, ao mesmo tempo, o Benjamin Netanyahu, que é a liderança, é o premier israelense, não senta para fazer uma negociação com as lideranças do Hamas, que, por sua vez, já se prontificaram a negociar um cessar-fogo, onde o Benjamin Netanyahu vai optar por continuar os bombardeios contra a faixa de Gaza. É claro que o Estado de Israel tem o direito a ampla e necessária direito, de fato, de se defender e contra esse atentado terrorista extremista. No entanto, dentro de Israel, a comunidade israelense é contra, né? Grande parte do povo israelense é contra a continuidade dessa ofensiva e exige que Benjamin Netanyahu dialogue com o Hamas para que estes devolvam os reféns. Então, a tensão ela vai muito além da questão militar. É uma questão humanitária que a gente está vendo que ninguém pode fazer nada. É uma questão política também, né? Porque, salvo engano, em períodos de guerra, você tem que ter uma suspensão dessas eleições. E, querendo ou não, o Estado de Israel ali, né, nesse exato momento, estando em guerra, e o Netanyahu mantendo essa tensão, né, ele perpetua-se no poder, de certo modo. Então, envolve uma questão política também. Em um período, né, que a popularidade dele estava muito baixa. Ele está sendo investigado por corrupção. Então, a guerra é algo fundamental para ele fugir da prisão. Tá? Isso, do julgamento, primeiro do julgamento, e também, posteriormente, provável. Exatamente. Prisão, né? É interessante. Você quer falar alguma coisa, Pena? Você quer fazer um comentário? Fica na Só para a gente poder fechar com a cronologia que o Gui tem feito, tem trazido essa abordagem para nós. Depois do acordo de Camp David, nos anos 70, lá nos anos 90, para ser exato, em 1993, quase, gente. Que foto da hora isso daqui. Essa é considerada uma das fotos mais emblemáticas do século XX. Né? Ela é carregada de simbologias. Veja, de um lado você tem o primeiro-ministro Yitzhak Rabin, de Israel, do lado esquerdo da tela. Do outro, a liderança palestina, o Yasser Arafat. E ali, a liderança dos Estados Unidos, à época, o presidente Bill Clinton, onde esse acordo costurado pela diplomacia norueguesa, portanto, ali fazendo alusão à capital da Noruega, Oslo, eles selam a tentativa de um acordo de paz, porque estava, naquele momento, sendo
visualizada o reconhecimento mútuo, né, e a criação do Estado da Palestina, mediada também pelos Estados Unidos. Esse acordo, esse aperto de mãos foi feito na Casa Branca, né, ou seja, você vê de novo os Estados Unidos mediando e sempre participando dos conflitos ou das mediações dos conflitos. Esses dias eu vi uma enquete, acho que era 10 fotos históricas do século XX. Acho que eu pensei em 5, mas uma delas era essa. Né? Aqui tem um detalhe curioso, porque assim, quando a gente analisa entre palestinos e judeus, há extremismo dos dois lados. Tá? Você tem extremistas palestinos que não reconhecem o Estado de Israel e não aceitam o Estado de Israel. Como é o caso do Hamas. E você tem extremistas israelenses que não aceitam os palestinos, que defendem que Israel tem que tomar todas as regiões ali, né, da Palestina. E ali, pessoal, o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro, repara que o acordo é em 93. Em 95, ele foi assassinado por um judeu extremista, por um israelense extremista. Não foi nem por um palestino ou qualquer outro país árabe ali que apoia a causa palestina. Então, para você ver como que é difícil esse acordo, porque de ambos os lados também tem a galerinha que não aceita o outro e a presença de outro Estado. E o que é interessante, o Arafat, logo, né, ele vem a falecer já nos anos 2000, e também há algumas suposições da causa-morte dele. Uns falam que ele faleceu de câncer, outros que ele foi envenenado, enfim. E morte matada ou morte morrida. Exato. E aí você tem 3 líderes que estavam interessados num projeto de paz, né, o Yitzhak Rabin, o Yasser Arafat e o Bill Clinton, que sai do cenário. Né? Não podemos nos esquecer que nos anos 2000, na virada do século, em 2001, nós temos os atentados às Torres Gêmeas, que vai modificar, que vai moldar o conceito de terrorismo, que aí eu acho que é legal a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o Hamas e outras organizações terroristas, para que assim a gente ilustre o título da nossa aula, né? Terrorismo do século XXI, o título do nosso podcast. Então nós podemos pensar quais são os tipos de terrorismo, né? Pensando numa definição e quais seriam os tipos de terrorismo. Pessoal, alunos, esse conteúdo nós podemos disponibilizar para vocês, porque é legal você dar uma olhadinha nesse conteúdo, principalmente nesse slide aqui. Ele está, sim, carregado de informações, mas é legal para você depois estudar. Há vários tipos, Pena, de terrorismo. O político, o religioso, o nacionalista, o de Estado, ambiental, cibernético, doméstico e internacional. O que nos interessa neste primeiro momento, né, é apontar o terrorismo de Estado, onde o Estado de Israel está sendo acusado, inclusive pela Organização das Nações Unidas, por terrorismo de Estado, que é quando um governo utiliza táticas terroristas contra a sua própria população ou contra outros países para manter o controle ou promover seus interesses. É o que Benjamin Netanyahu tem feito. Então é um terrorismo de Estado. A ONU, ela alega que sim, ok? De fato, há uma desproporcionalidade na forma pela qual ele se defende do Hamas, né? Há uma estimativa da própria ONU que mais de 40 mil pessoas inocentes, dentre delas a maioria crianças e mulheres, tenham sucumbindo nos bombardeios. Então, para matar lá um terrorista do Hamas, quantos civis vão perecer? Não é o caso, nesse momento, gente, nós falarmos do terrorismo cibernético, tá? Porque existem outras formas aí de terrorismo, nós deveríamos discutir todas as outras. Mas veja que interessante, no final do mês de setembro, algo de filme, né, que os caras fizeram, provavelmente atribuído ao Mossad, que é o serviço secreto israelense, os caras explodiram os pagers, né, e os walkie-talkies deles.
Nem na ficção do 007 que o James Bond chegaria naquele... Do Hezbollah, no caso. Explica o que é pager, porque a moçada não vai saber o que é isso. Outra isso vez... É da sua época. Ah, então, não vou falar isso não. A última vez que eu vim aqui, Gui, eu fui querer falar que eu era o novão, o jovenzão, aí eu tomei um enquadro do Geração Z. Eu falei que eu era novo aqui, mas eu lembro do pager. Ele é um equipamento que era uma espécie de um celular que era apenas mensagem de texto, mensagens muito... um Twitter, vamos dizer assim, de poucas... De bloco. Exato, né? E qual é a tática desses grupos extremistas, né? É não utilizar... Pode pôr um pouquinho aqui. É não utilizar a internet, porque a internet é um mecanismo que os israelenses são muito bons em desenvolver. O Waze, o aplicativo Waze, é desenvolvido por israelenses. Então, eles têm satélites, eles têm todo tipo de para interceptar o inimigo. Então, o que os caras fizeram? Vamos usar um meio analógico. E aí, o que se sabe até então, né, ou que se suspeita, porque Israel não reivindica essa ação, porque é considerado um atentado terrorista também, né? Olha que coisa curiosa. E aí eles explodiram, né, simultaneamente esses dispositivos e, posteriormente, walkie-talkies, né, que também a galera não conhece muito hoje, que é um radinho, né, de pilha. O pessoal tem ali uma comunicação um pouco mais analógica. Então, acho que é interessante a gente chamar a atenção do terrorismo cibernético, da internet como um todo, né, do hackeamento dos sistemas governamentais. Então, acho que é legal a gente falar disso daqui. Quer fazer alguma pontuação? Eu acho que é interessante agora também, né, já que nós pontuamos, bonito esse slide aí, viu? O aluno que está passando por aqui, esse slide dos tipos de terrorismo, né? Ele está carregado de informação aqui, mas é para você ver com calma depois. Foi feito com todo carinho para vocês, hein? Então, acho que vale a pena agora nós pensarmos em organizações de terrorismo, né? Porque muito se escuta Hezbollah, Hamas, né? Como que nós podemos transmitir essas organizações de uma forma mais lúcida aí? Vamos lá. Vamos começar usando o exemplo do Hamas. O Hamas é uma organização, tá, que inicialmente propôs a criação de um Estado islâmico, ou seja, regida pelas leis daquele livro sagrado, né, dos muçulmanos, onde uma das pautas do Hamas é o não reconhecimento do Estado de Israel, não é? É a destruição do Estado de Israel. E isso vai, né, fomentar, justamente no período das intifadas, a partir de 87, a organização por parte desse grupo, certo? Eu acho que é interessante também nós apontarmos que o Irã sempre vai dando esse suporte a essas organizações terroristas, como é o caso do Hamas, certo? E também como é o caso do Hezbollah, que talvez hoje, no dia 9 de outubro, seja a grande discussão. Como o Pena mencionou, neste momento, Israel tem milhares de soldados dentro do território libanês. Tá? Então, quem é Hezbollah? O Hezbollah, o grupo Hezbollah é uma milícia, é um partido político, tá, muito bem aceito dentro do território libanês. Essa é uma coisa que é muito interessante a gente chamar a atenção. O Hezbollah, ele cumpre um hiato que o Estado libanês não consegue lá no Líbano, sobretudo na porção sul, não é? Só que o Hezbollah também prega a hostilidade ao Estado de Israel e dá apoio militar, né, na causa palestina. Tanto é que, a partir do momento que o Hamas faz o atentado, o ataque, no 7 de outubro de 23, imediatamente o Hezbollah também lança mísseis. E aí Israel declara guerra também ao Hezbollah e, mais recentemente, vai invadir aquele território. Mais uma coisa, eu estou vendo que você está fazendo até um biquinho aqui, o Peno, para falar assim. Só mais uma coisa. Gente, Israel não está guerreando com o Líbano. Israel está guerreando com um partido político armado, com uma milícia armada que controla
uma porção que é a porção sul daquele país. É importante a gente não atribuir essas hostilidades ao Estado do Líbano, tá bom? Quer falar, meu irmão? Quero, lá. Porque assim, sou professor de linguagens, né? Professor de linguagens, e quando nós pensamos em leituras obrigatórias e desses vestibulares, e a FUVEST, por exemplo, né? Já desde o ano passado ali, traz um romance do Milton Ratum, que intitula-se Dois Irmãos, que é leitura obrigatória. E conta a história, né, da Zana, que é a matriarca da família, e que ela casa-se com o Halim, que é um libanês, que vem justamente para a região de Manaus. E eles têm 2 filhos, que é o Yaqub e o Omar. E a narrativa começa justamente do Yaqub voltando uma passagem de 5 anos no Líbano. Então é interessante aqui que o aluno fique atento, né? Porque o Hezbollah é parte do Hamas, o Hezbollah é solidário parte ao Hamas. Solidário ao Hamas e dentro do Estado Líbano. Isso. Né? E aqui eu quero que, né, nós pensemos justamente nesse sentido. Se a FUVEST ela pode trazer, partindo de uma obra literária... Tá na cara, hein, gente, isso aí. Uma obra literária e enquadrar toda uma contextualização, né? Histórica, geográfica, literária. Isso, porque essa é uma das intenções, né? Que o aluno perceba que o Milton Ratum é um autor contemporâneo brasileiro que está falando do processo migratório do libanês que vem para cá no século XX. Não, mas não é só isso. Tem todo esse processo histórico que está muito mais próximo do que nós imaginamos, né? A obra literária pode ser um pano de fundo para um conjunto de perguntas, né? E eu mesmo, assim, eu não sabia que o Hezbollah era parte do Estado do Líbano, né? Isso é uma milícia que é considerado um partido político e que tem um braço armado. Inclusive, a tradução do Hezbollah significa Partido de Deus, né? Ou seja, você vê que essa organização, né, de orientação xiita tem ali uma prerrogativa importantíssima da religião. Eu só queria fazer aqui um apontamento, né? Aqui na tela nós temos o Hassan Nasrallah, tá? A pronúncia dele é um pouquinho diferente dessa que eu tô dizendo, mas é que há poucos dias a pronúncia do sul do Líbano, né? Exato. Tem que perguntar para o Zeidão lá, o Zeid. Depois você vem falar para a gente como é que pronuncia o nome dele. Mas é algo Hassan Nasrallah, alguma coisa assim, né? Ele fez uma declaração recentemente, por volta lá do dia 20 de setembro, ele fez um chamado do Hezbollah para o combate ao Estado de Israel, só que poucos dias depois, esse cara foi bombardeado, ele foi eliminado pelo Estado de Israel. Aqui você vê uma foto recente da última semana de setembro, onde esse líder que estava há mais de 30 anos à frente do grupo Hezbollah, ele foi, portanto, assassinado e agora aprecia-se por parte de Israel que o Hezbollah não tem chefe, não tem comando. O subcomandante do Hezbollah também supostamente foi eliminado num dos bombardeios. E essa é a forma pela qual Israel atua, né? Então, assim, não interessa se tem 100, 200, uma pessoa ou 1.000 inocentes naquela localidade. É aquilo que a gente atribui como terrorismo de Estado, né? O bombardeio ele é suficiente para que, se você for matar um terrorista, não há necessidade de levar em consideração os inocentes. É isso que a gente tem discutido e é isso que a comunidade internacional tem cobrado de Israel no sentido de respeitar, não é, as leis de guerras. Existe, sim, um acordo entre as lideranças, mas que a gente sabe que, na prática, não é assim. Beleza. O Gui também falou bastante sobre essa questão, né, da região, né, da riqueza cultural daquela região. E aí eu também queria falar sobre como que o Irã pode, não é, colocar a situação em algo mais surreal, caótico, que a gente chama de escalada de violência.
nós sabemos bem que o Irã provavelmente tem um arsenal nuclear bastante denso, bastante desenvolvido. Sabemos que lá o Irã tem um recurso muito importante, que é o petróleo. Eles estão se organizando desde o final de 79, não é, Gui? Com a Revolução Islâmica. Eu queria que você pudesse... Depois eu faço um... Não, eu acho que seria legal, fazer? Só para você mostrar para eles como que eles são fortes e aí eu entrar nessa importância. A primeira observação importante, pessoal, para vocês não caírem em peguinha de exercício, tá? O Irã não é da etnia árabe. Os iranianos são persas, tá? É a primeira diferença. Não são árabes, são persas. É uma etnia diferente. Segundo ponto, até 1979, o Irã era aliado dos Estados Unidos. Existia um Shah, uma espécie de um monarca chamado Reza Pahlavi, que comandava o país e abria o país não só para a economia, mas para a cultura ocidental. E isso não era bem visto, né, pelo Ayatollah Khomeini, que era o líder religioso da época, do grupo xiita fundamentalista, e ele, que estava na França em exílio, vai convocar a população iraniana a derrubar o Shah Reza Pahlavi. Então, em 1979, a gente tem a Revolução Iraniana, em que vai assumir um Ayatollah, o Khomeini, e que vai transformar o Irã num estado teocrático, tá? Num estado fundamentalista religioso, né, da parte dos xiitas. E o Irã não reconhece o Estado de Israel. Então, o que tem a ver o Irã com esses países árabes e com os palestinos? Ele dá suporte para o Hamas, para o Hezbollah, para os Houthis, do Iêmen, né? Então, de 79 para cá, o Irã não é mais um aliado. Porque antes ele era aliado dos Estados Unidos, automaticamente de Israel. A partir de 79, da Revolução Iraniana, isso se inverteu, isso mudou. Exatamente. E a gente também não pode se esquecer que o Iraque ataca Irã, né, nos anos 80, uma guerra que dura aí 8, 9 anos, e que o Irã sempre conseguiu, embora tenha sido agredido, ele sempre conseguiu garantir a sua soberania, o seu limite territorial. Você consegue ver pelo mapa que o Estado do Irã é um país muito grande em termos territoriais, e que, como eu comentei no começo da nossa conversa aqui, eles têm a opção de bloquear, se for necessário, o Estreito de Hormuz, ou pelo menos parcialmente esse estreito. Pra você ter uma ideia, gente, eles fazem uma série de emboscada a navios que por ali passam. Já aconteceu de eles afundarem navios europeus ali, enfim, é uma região de muitas hostilidades. O Irã, exatamente, tá? Então, o Gui comenta, né, que o Irã dá suporte ao Hamas, esses grupos considerados terroristas, que não atende à ideia do Estado de Israel e que, sim, já é entendido que eles têm um arsenal nuclear. Então, imagina a escalada de violência dentro desse contexto. Eu tenho uma pergunta aqui, né? Porque sempre que se escuta esse ponto, a questão é assim, ó, mas o Irã tem armas nucleares, né? Porque eu queria saber assim, há algum acordo, um tratado, desde quando? Porque é interessante isso também, né? Porque assim, se tem ou não tem, parece que existe um receio na região. Sim. Assim, ó, é lógico, uma questão nuclear, ela é sigilo de Estado, né? O cara pode ter uma produção nuclear no norte, no sul, sei lá onde, qualquer buraco ali, né? Muito bem escondido, quero dizer. O Pena, é interessante isso que você disse, né? Existe um tratado de não proliferação nuclear que ele é produzido, conduzido pela ONU, né? Onde o Irã não aceita assinar esse acordo, não é? E aí ele sofre uma série de sanções econômicas por isso. Ele diz que tem o direito de se defender, né? E aí, nos anos 2000, o presidente, que era uma das lideranças ali do Irã, o Ahmadinejad, né? Ele bate o pé e fala, olha, a gente tem o direito de nos defender, vocês não têm direito, Ocidente, nós também temos o direito de nos defender. E aí, mais do que se defender, eles também entendem que precisam dar apoio a esses grupos contra Israel, a esses grupos que é contra o Ocidente. Só para a gente poder falar de outras organizações interessantes aqui, os Houthis, que eu também acredito que vai cair no vestibular, tá? Pode ser que os caras discutam o 7 de outubro, possam falar alguma coisa
sobre o Hamas, mas, na verdade, eles podem também puxar para os Houthis que dão apoio, não é, ao Hamas, à causa, né, palestina. Pessoal, os Houthis são um grupo tribal, tá, que controla uma parcela do Iêmen e que desde 2013 estão conflitando com o governo e que estão conflitando com o governo da Arábia Saudita. Não nos esqueçamos, a Arábia Saudita, embora um país muçulmano, é um forte aliado dos Estados Unidos na região, né, justamente por interesses econômicos, a questão do petróleo e tal mais. Então, a Arábia Saudita está em guerra com o Iêmen, promove uma série de ataques em resposta aos atentados que os Houthis fazem ao território árabe. E aí, essa imagem aqui, a imagem esquerda da sua tela, mostra um helicóptero com a bandeira do Iêmen, certo? Sequestrando, né, pousando, indo em direção a um navio mercante para render a tripulação que passa por essa região aqui. Ó. Deixa eu só voltar um pouquinho. Deixa eu só voltar o mapa, só para você ter uma ideia. Eu quero muito que você veja isso. Tá? Aqui no Golfo de Aden. Tá? Depois você vai ter acesso a esse material. É uma região, como eu mencionei na primeira fala minha, uma região de estreito, né? A região do Golfo de Aden, onde de um lado você tem os piratas da Somália, controlados ali pelo Al-Shabaab, e do outro você tem os Houthis que atuam naquela localidade. Os Houthis praticam a pirataria também? Não, eu não tenho conhecimento, até onde sei, a questão da pirataria, mas eles controlam todo o território iemenita, ou grande parte daquele território, tá? Porque eu imagino que os líderes, né, eles têm um diálogo para cada um atuar da sua forma, né? Vamos só falar de um outro cara que ficou em desuso, né? Que é o tal do Estado Islâmico. O Estado Islâmico, nos anos 2000, 2014, 2015, 2016, foi uma organização extremamente preocupante para o Ocidente, praticou uma série de atentados na Alemanha, na França. Não nos esqueçamos dos atentados de 2015, né, lá na casa de shows Bataclan, não é? Também tivemos aquele atentado, né, no jornal Charlie Hebdo, não é? Então, é uma organização jihadista de vertente sunita, wahhabita, né? O Gui pode me ajudar até mais aí, que são os caras que interpretam o Alcorão de uma forma agressiva, a tal da Sharia, não é? E que, por incrível que pareça, a Rússia e os Estados Unidos tiveram que somar forças numa coalizão militar para dar uma sossegada nesses caras que querem um Estado regido sobre as leis islâmicas ali entre a Síria e o Iraque, né, que também vive um hiato de poder. Né, Gui? Fala aí. Rapidinho, só um comentáriozinho. O Estado Islâmico, ele era um braço armado da Al-Qaeda, tá? Aí em 2011, com a morte do Osama Bin Laden, que era o chefe da Al-Qaeda que organizou os atentados terroristas do 11 de setembro, né, o World Trade Center nos Estados Unidos, o Estado Islâmico começou a ganhar força, porque a Al-Qaeda perde força. E o curioso é que ele ganha força no contexto de 2011 da Primavera Árabe. Ele vai se aproveitar de animosidades ocorridas em países, né, que fazem movimentos contra governos ditatoriais. Ele começa a quartelar jovens, né, para o seu complexo ali de soldados terroristas. Tá? E aí, como o Gui falou, ele vai ter um ápice, 2014, 15, 16. Hoje ele já, não que não exista, mas ele não está nas primeiras páginas, vamos falar assim, é um grupo mais enfraquecido. Sim, mas acho que é muito legal isso que você fala, né, Gui? Eles estão enfraquecidos territorialmente falando, mas o ideal deles, assim como o do Hamas, de grupos terroristas, de qualquer local, a ideologia continua existindo. A ideologia não acaba. Isso daí não é exclusivo desses caras, né? Pra você ter uma ideia, Gui, os vídeos que esses caras... Olha a plástica que eles têm, a foto, toda a organização, as poses, né? O que os caras têm feito para conseguir seguidores, né? Filmam as execuções, tudo com câmera de alta resolução, coloca na Deep Web e isso gera engajamento, gera financiamento para eles. E, inclusive, há um estudo de que haja pelo menos 20 mil simpatizantes do Estado Islâmico espalhados pelo mundo,
né? Ou seja, é uma organização que também tem tirado o sono das potências. Tá? Acho que é legal a gente falar isso. Eu imagino que já estejamos um pouquinho com o tempo, mas acho que é legal a gente falar, não nos esquecermos da Al-Qaeda, né? O Gui comentou aí que o Estado Islâmico também é um filho, né, da Al-Qaeda. A Al-Qaeda, apesar de todos esses grupos que a gente está falando, a Al-Qaeda foi a que mais conseguiu, não é? Atingiu seus objetivos. Como um grupo terrorista, ele tem os objetivos. Exato. Nós condenamos a toda qualquer forma de terrorismo. Mas, a partir do momento que é um grupo, ele tinha os seus objetivos. Exato. Porque essa foto das Torres Gêmeas não é simplesmente jogar o avião num prédio e matar o quantos eles puderem. Na verdade, isso aqui é uma agressão ao símbolo econômico dos Estados Unidos. Nós estamos falando aí de Wall Street, nós estamos falando ali do centro financeiro dos Estados Unidos, onde também tivemos um avião que foi jogado contra o Pentágono, né, que é o centro militar dos Estados Unidos, e uma outra aeronave que deveria cair na Casa Branca, que caiu na Pensilvânia. Então, é importante reforçar o que o Pena diz, que os caras conseguiram o objetivo deles. E que só prova aquilo que nós falamos em algum momento do podcast, que eu acho que desde o começo, né? Ainda que nós tenhamos uma complexidade do assunto, é só uma questão de subdividir, né? E, simbolicamente, quando a Al-Qaeda realizou esse ato, ela atingiu questões financeiras que estão atreladas nesse contexto, uma questão geográfica, política, que também está atrelada a esse contexto, né? E com um incentivo religioso por parte do grupo. Exato, né? Exato. Nós temos também, como já mencionado, já falamos de Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, Estado Islâmico. Não nos esqueçamos do grupo Talibã, não é? Os Estados Unidos ficaram mais 10 anos no Afeganistão depois de cumprirem o objetivo de abater o Osama Bin Laden, que estava no Paquistão, não é? Porque o Talibã também é um movimento fundamentalista agressivo, não é? Que ficou com todo o arsenal militar que os Estados Unidos tinham no Afeganistão. Eles estão muito fortes militarmente. Temos também uma outra organização terrorista na África, para ser exato, na Nigéria, que é o grupo Boko Haram. Ele segue a vertente ideológica do Estado Islâmico. Temos a Jihad Islâmica, que também atua ali naquela região da Palestina, e também o Al-Shabaab, que foi mencionado, um grupo terrorista ali na Somália. São esses os grupos que estão mais causando uma tensão, não é, no cenário geopolítico global do século XXI. Muito pertinente, né? Uma exploração de conceitos, né? Desde o conceito de terrorismo, né? Exemplificando também essas diversas formas de terrorismo. Acho muito significativo para o ouvinte, né? Para aquele que acompanha o Sabcast possa compreender que nós buscamos uma pluralidade, e nesse caso em especial de também levantar esses diversos pontos sobre esse assunto. Dentro disso, e caminhando já para um final, que eu acho importante, e pensando, né, em provas, mas não só em provas, pensando como ser humano, né, como humanidade, o que nós podemos, né? Eu tenho um desafio, né? Quais seriam os desafios para um combate a essas ações terroristas ou ao terrorismo, ainda que pudesse manter uma pluralidade de diálogo entre essas nações, porque envolve uma questão cultural, uma questão religiosa, né, de respeito, empatia para com o outro nessas diversas regiões. Mas quais seriam os desafios para um combate do terrorismo? E como que nós podemos falar isso para o nosso aluno, né? Quais seriam esses caminhos? Vamos usar o exemplo da região da Palestina, né? A primeira coisa para a gente poder conseguir resolver essa situação, no primeiro momento, é a libertação daqueles reféns, não é? E, sem sombra de dúvida, o reconhecimento do Estado da Palestina. Não vai ter um sucesso da discussão da paz naquela região
sem o reconhecimento do Estado da Palestina. Veja, não estou aqui fazendo alusão à legitimidade do grupo terrorista Hamas, porque é uma entidade que não deveria ter legitimidade na faixa de Gaza. Até porque o Hamas também não reconhece o Estado de Israel. Exatamente. Então teria que ser os dois lados. Né? Exatamente. Teria que ser mutuamente. Mutuamente. Como diz a velha expressão em relação a esses dois grupos, né? Uma solução, dois estados. Né? E quando a gente vai para responder, não é, essa pergunta de milhões dos desafios do terrorismo, né? Eu, sinceramente, acho muito difícil de a gente conseguir alguma situação que vá no encontro da paz, né, no encontro da diplomacia. A gente sabe que a Rússia, que é uma das grandes potências, também está ali causando todo um transtorno geopolítico. A gente sabe que a China está interessada, não é, ali no território de Taiwan. Também podemos ter uma nova escalada de violência. Nós temos a onda de refugiados, né, essas pessoas, essas milhares de pessoas que estão fugindo de suas casas. Só no caso do Líbano, nos últimos dias, 1/4 da população, nos últimos dias, deixaram sua casa. Né? Então, isso é algo muito sério que a gente precisa discutir. Então, o papel da ONU precisa ser refeito, né? O Conselho de Segurança da ONU precisa ser reformado. Né? Então, a gente precisa pensar na diplomacia. E para ter diplomacia tem que ter alguém para liderar. E a Organização das Nações Unidas ela está marginalizada a isso, ela não consegue tomar essa decisão. A Assembleia Geral da ONU, inclusive, ela consultou, né, a Corte Internacional de Justiça sobre a presença de Israel, né, na faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim. E a Corte Internacional ela fez, foi uma consulta, tá? Não é uma decisão vinculante. Mas ela analisou e concluiu que é uma presença ilegal e que ali comete-se, né, questões racistas, né, questões de eugenia também, tá? Tanto que a própria África do Sul peticionou uma ação para julgar os crimes também do Estado de Israel, tá? Dá para ser julgado. A África do Sul usa até o conceito apartheid para o que Israel estaria fazendo, por exemplo, com os palestinos dentro da faixa de Gaza, né? Para a gente ver o quão complexo é isso daí. Ainda vai ser julgado, tá? Não saiu ainda, foi peticionado, mas ainda a Corte Internacional de Justiça vai julgar. Acho que foi isso, né? Agradeço de antemão, tá? O senhor Guilherme, né, que se disponibilizou aí, Gui Cartapati, né, e o Gui Mota, tá? Agradeço. Espero que os alunos possam aproveitar ao máximo aí, tá? E se vocês quiserem dizer mais alguma coisinha, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a oportunidade de poder discutir, conversar de uma forma mais, né, mais indireta, mais coloquial, né, uma dinâmica para a gente poder chegar em você, aluno. Às vezes aí você está indo para a escola, está acompanhando, está viajando, às vezes seu pai está acompanhando. Então, para a gente é uma alegria ir além da sala de aula, né? Esse material ele fica à disposição, tá? Nós estamos nas salas de aula também para esclarecer as dúvidas e desejamos, né, que essa situação do terrorismo seja, de alguma forma, num futuro, ela seja combatida pelo diálogo, né, pela paz, que as coisas melhorem, porque a gente já tem muito problema aí, tem mudança climática, tem uma série de tensões e esse século XXI promete muitos outros desafios. Só agradecer. Valeu, gente. Eu também, pessoal. Vou rapidinho, porque já estourou o tempo aqui. Gostaria de agradecer ao Pena pelo convite, ao Gui também, que é um cara você também, Guizão, extremamente 10 e a gente quase não se vê. Faz muito tempo que a gente não se encontra. E agradecer vocês que estão em casa aí, alunos, pais também. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.